gente fala um pouco sobre a caracterização do agente, né? Então, a espécie de salmonela, na verdade, é salmonela entérica. E dentro dessa espécie salmonela entérica existem mais de 2.500 sorotipos diferentes. Não é muito sorotipo. E esses sorotipos eles são baseados nas diferenças de três antígenos, basicamente, né? Antígeno somático, capsular e flagelar. E é certo que existem outras formas de fazer classificação aí da salmonela, sabe? Existe forma de, a partir do perfil de sensibilidade antimicrobiana, perfil de fago, plasmídio, em gel pulsado, MLST. Existe uma variedade de formas de classificação de salmonela, mas a mais aceita, aplicada e útil vem sendo, então, essa sorotipagem. Então, a salmonela é um bacilo gram-negativo, intracelular facultativo. A gente pode ver essa imagem do lado direito inferior aqui, a presença de alguns micro-organismos de salmonela isolados aqui nas pontas das setas, que estão na imagem, que estão no interior do citoplasma de enterócito, lembrando que essa salmonela também sobrevive no citoplasma de macrófagos, né? É um micro-organismo aeróbio facultativo, móvel, com múltiplos flagelos, que pode ser observado nessa foto à direita superior, com esses flagelos que auxiliam na movimentação da bactéria. É um micro-organismo que não há dificuldade no crescimento in vitro, né? Cresce em vários cultivos convencionais, meios de cultivos convencionais e em caldos de enriquecimento. O desafio, com frequência, tem sido em relação ao isolamento do intestino, já que existe uma infinidade de outros micro-organismos que competem e que podem colonizar o meio, por isso usam-se com frequência meios seletivos. E dentre a infinidade de sorotipos de salmonela, particularmente no Brasil e em outros países, na América do Norte e Europa, são três os sorotipos mais frequentemente associados com doenças clínicas, ou doença clínica. O sorotipo cólera suis, que está frequentemente associado com a forma septicêmica da salmonelose, e outros dois, o tifimurium e o tifimurium com variante monofásico, que é uma variante da tifimurium onde ocorreu uma falta da segunda fase do antígeno flagelar. Então tem uma variação antigênica pequena entre essas duas cepas. E ambas com maior frequência associadas a quadros enterocolíticos. Mas nós vamos ver que não necessariamente só enterocolite. Esporadicamente, essas duas cepas podem causar formas septicêmicas. As outras quatro sorotipos descritos como causadores de lesões em suínos seriam, então, o tifsus, eu não me recordo a última vez que ele foi descrito no Brasil, mas as lesões são bem características, caseosas, tanto intestinais, nos linfonodos e no pulmão. Então, bem rara. A segunda é o Sorovar Heidelberg. Ele causa uma diarreia secretória no período pós-desmame, sabe? Que pode se confundir com cólia enterotoxigênica. Então, ele não causa lesão necrótica superficial que os outros sorovários patogênicos de salmonela causam. E por último, os dois Dublin e enteritides, os relatos estão mais associados com quadros de encefalites em suínos, mas também descrições bem raras na literatura. Esse primeiro estudo aqui, ele descreve uma avaliação de prevalência dos principais enteropatógenos causadores de diarreia em animais de recria e terminação. É um estudo da professora Aline Viotti, hoje professora lá na Universidade Federal do Paraná, em Palotina, que fez parte da sua tese de doutorado aqui em Belo Horizonte. E dentre os agentes mais frequentemente detectados nessa amostragem robusta que ela teve, aí de 20 e poucos por cento das granjas comerciais no estado de Minas, acima de 100 matrizes, foi uma frequência particularmente alta de Salmonella tifimurium. Então, quase 30% dos rebanhos foi detectada a Salmonella tifimurium isoladamente. E sem falar da associação com outros enteropatógenos, como Lawsonia coli ou Lawsonia e
Braxpira pilosicole. Então, sem dúvida, a Braxpira tifimurium, frequentemente associada a quadros clínicos em granjas e, de uma maneira geral, prevalente. E nada de detecção de sorovar cólera suis. Isso foi um estudo realizado até 2010. E aí o cenário começa a mudar no Brasil a partir de 2011. Esse slide específico aqui foi uma apresentação que eu fiz no Sinsu em 2017, onde nós fizemos um levantamento de amostras submetidas a laboratório particular, onde foi detectada a Salmonella cholera suis, aí de maneira significativa, aqui demonstrado no gráfico a partir de 2013 até 2016, no Sudeste, iniciando o quadro clínico no Sudeste, aliás, a partir de 2011, que não está contemplado nessa figura. Na região Sul, alguns poucos casos, e um pico, um boom de casos de cólera suis em 2016. Esse próximo gráfico aqui, ele é um compilado de amostras que foram todas submetidas para a Embrapa, sob tutela da doutora Jalusa Deonquish, que trabalhou esses 130 surtos de salmonela de 2011 até 2017, e isso aqui é uma representação gráfica, né? Aqui estão incluídos tanto cólera suis, tifimurium e monofásica, mostrando aí essa casuística e esse aumento gradativo a partir de 2014 e novamente 2016 com aquele aumento drástico, né? Principalmente pelas formas septicêmicas no sul. E nesse estudo, titulado Re-Emergence of Salmonellosis in Hog Farms, Outbreaks and Bacterial Characterization, ou seja, reemergência de salmonelose em granjas suínas, surtos e caracterização bacteriológica, desses 130 surtos de salmonelose de 2011 e 2017, foram detectados em 10 estados brasileiros, aqui representados nessa figura do lado direito, né? E aqui os sorovares mais prevalentes. E aqui, para nossa surpresa, mas não baseado na literatura internacional, norte-americana e europeia, a cepa mais prevalente foi a variante monofásica de tifimurium, com mais de 42% dos casos sendo detectada essa cepa. Em segundo lugar, o cólera suis, a cepa cólera suis, com mais de 35%, o que justifica e representa aquele aumento impressionante de formas septicêmicas a partir de 2011, que hoje no Brasil nós continuamos convivendo com esse desafio. E mais de 10% aí de tifimúrio. Foram detectados outras cepas ou sorotipos de salmonela que a gente não sabe interpretar muito bem a importância. Mas esses três aqui representam o que a gente tinha acabado de falar de sorotipos ou sorovários mais relevantes. Comentar um pouquinho agora sobre epidemiologia da doença. Então, a cólera suis, como tem uma tendência a induzir quadros septicêmicos e tem particularidades específicas, aqui demonstrado que a variedade principal é a Kusseldorf, né? E é um patógeno primariamente de suínos. Existem relatos e pode comprometer o homem, ou seja, também a cólera suis é um problema de saúde pública e é zoonótica. E uma característica importante é que o suíno ele pode ser um carreador são. Tá? E em condições estressantes, ou dependendo da carga de infecção, ele vai manifestar a doença. Tá? E essa característica de possibilidade de ser carreador são, ele impõe um desafio muito grande do ponto de vista epidemiológico. Porque a principal entrada de salmonella, sorovar, cólera suis em granjas é a partir de animais positivos infectados que não manifestam o quadro clínico, certo? Muito raramente na literatura, principalmente no passado, foi associado com contaminação a partir de alimento ou fômite, mas não mais. Transmissão, então, horizontal é feco-oral, na grandíssima maioria das vezes, mas a literatura traz que pode ocorrer em algumas situações transmissões através de secreções nasofaríngeas, nariz, aerosóis, fezes e partículas de poeira. Mas feco-oral é o que realmente ocorre. Dose infectante é baixa para a cólera suis, 1.000 micro-organismos são suficientes para infectar um suíno,
E a quantidade de bactérias que passa a ser eliminada nas fezes depois de algumas horas é muito grande e pode atingir até 10 a 6 organismos por grama de fezes. Então a gente já vê aí qual o desafio que nós estamos enfrentando. Dose infectante, 1.000 organismos. E animais positivos eliminam até 10 a 6 por grama. Então a contaminação ambiental é um ponto muito importante aí que a gente tem que atentar para a gente conseguir conter e controlar a enfermidade. Como a cólera suis ela tem uma variedade grande, uma quantidade maior de fatores de virulência e patogenicidade do que a tifimúrio e a monofásica, normalmente a infecção com o agente ele está mais frequentemente envolvido com doença. E a severidade e disseminação da infecção, elas estão intimamente ligadas à condição imunitária do indivíduo e às condições estressantes que ele está se expondo. Então, essas são características epidemiológicas importantes para a cólera suis. Já para a tifimúrio e a variante monofásica de tifimúrio, tem uma promiscuidade muito grande delas, ou seja, diferentes espécies animais se infectam com esses sorovares e eliminam nas fezes, podendo contaminar diferentes animais. Então, e também no suíno existe a condição de carreador-são, que é muito mais frequente do que cólera suis. Então, assim, é muito difícil você ter granjas negativas para tifimúrio. Você vai ter granjas com muito baixa carga de infecção que vão levar à presença de animais, uma frequência de animais positivos no frigorífico muito baixa. Isso é possível. Agora, eliminar granjas totalmente negativas, isso é extremamente difícil, se tratando de tifimúrio e variante monofásica. Dessa forma, a introdução na granja, ela ocorre de várias formas, né? Animais carreadores são ambiente, alimento, água, vetores mecânicos e biológicos e fômites, justificando esse grau grande de contaminação aí de granjas. A transmissão fecal-oral, existe também a possibilidade através de secreções orofaríngeas. A dose mínima infectante é 10 vezes maior do que a de cólera suis, ou seja, precisa de mais bactéria para o animal se infectar. Mas o suíno infectado ele tem condições de eliminar 10 vezes mais do que a cólera suis, quando infectado com tifimúrio monofásico, ou seja, 10 a 7 organismos por grama de fezes. Novamente, o ponto de contaminação ambiental e persistência de pressão de infecção alta é crucial. É crucial. A infecção é muito mais frequente do que a doença clínica, ou seja, o animal se infecta, mas não manifesta doença clínica, só em condições específicas, né? Particularmente imunossupressão ou carga infectante elevada. A contaminação da contaminação até a eliminação nas fezes é muito rápido, minutos, né? Então, em frigoríficos, na baias de espera contaminadas, recebendo animais negativos, o suíno pode se infectar os linfonodos mesentéricos e já eliminar, né, salmonela nas fezes em poucos minutos. E essa condição de carreador, ela pode perdurar por meses. E por fim, última parte dessa epidemiologia, né? O organismo ainda sobrevive no ambiente em fezes secas e úmidas por 3 a 6 meses. Então, existe eliminação de grande quantidade de micro-organismos e ele sobrevive por muito tempo no meio ambiente, quando em presença de fezes. Tá? Severidade da doença clínica, isso aqui tanto para cólera suis como tifimúrio monofásica, está relacionado com a resistência do hospedeiro, o quadro imunitário dele, e principalmente quantidade de bactéria, ou seja, carga infectante presente no ambiente e o animal ingerindo. Então, daí a importância da redução da carga de infecção no ambiente. Com relação à faixa etária comprometida, gente, animais aí de 1 a 4 meses de idade são mais frequentemente comprometidos, mas outras idades também podem ser susceptíveis. Tá? Principalmente por uma infecção de cólera suis, pode ter leitão até lactente aí se infectando e com quadro clínico. Bom, com relação à sintomatologia clínica e fases, e aqui já lançando mão do trabalho do grupo da Jalusa, Mariana Meneguzzi, publicado há algumas semanas, né? Dos 130 surtos acompanhados, coisa recente,
53 foram detectados na creche. E detectado na creche é dias após o desmame, tá, gente? E os outros 53, né, no crescimento e terminação. 16 a gente não obteve os resultados da origem ou da idade dos animais, e 8 foram detectados em animais de maternidade. Então, a grandíssima maioria na creche e na recria. Falando um pouquinho, então, da quadro clínico, comparando essas duas cepas, né? Salmonella, então, sorotipo cólera suis, ela é mais invasiva, tem condição de penetrar e desenvolver forma septicêmica de maior facilidade, tem uma dose infectante menor, desenvolve com frequência quadros septicêmicos no primeiro, segundo dia após a infecção, mas animais que têm um quadro mais brando de septicemia e sobrevivem depois do terceiro dia, podem desenvolver a forma de enterocolite e ou respiratória. E atenção, viu? Essa forma respiratória aqui é mais frequente do que a gente pensa. E é, por vezes, até o quadro clínico que se apresenta mais claramente para o veterinário ou para o granjeiro tratador. Já a Sorovar tifimurium, a variante monofásica, são menos invasivas, mas mesmo assim, como a gente vai ver daqui a pouco, podem desenvolver, em alguns casos, a forma septicêmica. A dose infectante requerida é um pouco maior e normalmente desenvolve a forma enterocolítica, esporadicamente a forma septicêmica. Então, esses resultados aqui foram obtidos também com aquele estudo lá daquelas 130 cepas enviadas, surtos enviados lá para a Embrapa, né? Desses 130 surtos, a partir do histórico e do local de isolamento dessas cepas, foi possível essa subdivisão entre cepas septicêmicas, de formas septicêmicas, ou formas entéricas. As septicêmicas, onde o isolamento foi obtido através do isolamento de pulmão e baço, principalmente, tá? Pulmão e baço, ou linfonodos bronquiais ou mediastínicos, da cavidade torácica. E aí a gente observa, não surpresa, né? 36 dessas 48, ou seja, 75% dos surtos eram a cepa cólera suis. Beleza, tudo bem. Mas 9 eram da variante monofásica e uma tifimurium. Então, entre monofásica e tifimurium, mais 10 casos. 20 e poucos por cento dos casos septicêmicos eram por tifimurium ou variante monofásica de tifimurium. Outra coisa, 54% dos surtos foram na creche e somente 25% no crescimento e terminação, recria e terminação. Já na forma entérica, onde as bactérias foram isoladas do intestino, delgado ou grosso, 34 monofásico, 10 tifimúrio. Então, 44 das cepas, quase 90%, eram responsáveis por essa forma enterocolítica. Nenhuma foi diagnosticada nessa fase como sendo cólera suis. 40% no equilíbrio com relação à ocorrência, né? 40% na creche e 44% na crescimento e terminação. Então, essa foi a distribuição por faixa etária e cepas relacionadas a septicêmicos e enterocolítico-entéricos. Abordando um pouquinho mais sobre a forma clínica, né? E aqui falando só sobre a forma enterocolítica, os animais eles iniciam com uma diarreia aquosa, inicialmente amarelada ou esverdeada, que pode se confundir com várias outras enfermidades, sem muco e sem sangue, o odor normalmente fétido. Em algumas situações, dependendo do estágio, a gente pode ver algumas partículas ou material necrótico, que é a mucosa intestinal necrótica que é eliminada. A disseminação no lote ela é rápida, 3 a 7 dias, você tem contaminação de todos os animais no mesmo lote. Por isso é muito importante detectar precocemente e separar esse animal para a baia hospital para diminuir a carga de infecção na baia. E esses animais doentes, eles podem se recuperar espontaneamente e retornar com um quadro de diarreia. E algumas vezes com eliminação de uma pequena quantidade de sangue. Então merece uma diferenciação aí de disenteria suína e a forma hemorrágica de leite. Eles apresentam uma desidratação e febre baixa, mais febre, anorexia, perda de peso e refugagem. Essas são as características principais. Mortalidade aumenta, mas muito pouco. Tá?
Lesões na macroscopia são as lesões principalmente visualizadas no cólon espiral e os linfonodos mesentéricos aumentados de volume. Lembrando que as apresentações podem estar na fase aguda, subaguda ou crônica, no colo. Nós vamos ver a partir de agora. Então, nessa imagem aqui, nesse slide, nós temos 6 imagens diferentes. Primeiro passo e ponto importante que a gente tem que lembrar, na foto aqui do lado esquerdo, superior esquerdo, o comprometimento ou lesão causado por salmonela pode ocorrer no intestino grosso, no cólon aspiral, no seco ou no intestino delgado, como visto na foto inferior esquerda, no extremo esquerdo aqui, ó. E nessa forma do extremo esquerdo abaixo, a gente vê os linfonodos mesentéricos aumentados de volume, mesentérios aí bem avermelhados na inserção com o intestino, e algumas áreas aí pontilhadas na inserção do mesentério com o intestino, que são áreas aí de necrose de vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Voltando à imagem aqui do cólon aspiral, a gente observa que a superfície está bem brilhante, úmida. Existem algumas áreas de peremia aqui no mesocólon, entre uma alça e outra no cólon aspiral. E na superfície serosa do cólon aspiral existem umas áreas circunscritas com as placas brancacentas. E essas placas brancacentas, elas representam justamente áreas de necrose profunda. E essa é uma característica da salmonelose, né? Como pode ser visto na foto inferior direita, no extremo canto direito inferior do slide, a gente observa uma lesão fibrinonecrótica ulcerativa multifocal. E na porção inferior do meio, a gente vê uma lesão fibrinonecrótica focalmente extensiva no seco. E do lado direito, acima, a gente vê intestino delgado, com a mucosa bem hiperêmica, edemaciada, né, com as áreas amareladas que representam as áreas de necrose. Então, característica importante, salmonelose compromete tanto o intestino delgado como o intestino grosso, como a ileite, causa lesões ulcerativas profundas, vistas através da serose, e tem a fase aguda, que é essa que nós estamos vendo aqui, e que pode continuar e progredir para a forma crônica. E na forma crônica, o que a gente observa são úlceras botonosas na superfície aí do intestino delgado e grosso, como nas duas imagens do lado esquerdo. Tá? Isso ocorre por causa da vasculite, trombose de alguns vasos, e essa área irrigada pelos vasos, elas não vão fornecer oxigênio e nutrientes, elas permanecem necróticas, formando essas úlceras botonosas que têm que ser diferenciadas de surtos de peste suína clássica, por exemplo. Quando essas áreas de necrose elas acontecem na ampola retal, como essa imagem central aqui, vai desenvolver quadros de estenose de reto e mesocólon, né? Um megacólon, que é essa imagem do lado direito, com retenção de fezes, uma obstrução simples posterior, que leva a essa imagem desse suíno aí, ainda vivo, peludo, né? Meio magro, às vezes a coluna espinhal fica visível, mas com a dilatação absurda da cavidade abdominal, o animal que está com estenose de reto. Partindo então para a salmonelose septicêmica, dependendo do estágio, ela pode estar numa fase aguda, subaguda ou crônica, mais representada mais frequentemente pela cólera suis, mas não só pela cólera suis. Na forma aguda ou septicêmica, pode ter morte súbita, com a carga infectante alta de cepas altamente patogênicas e um lote imunossuprimido. Ou então desenvolve um quadro de inapetência, letargia associado ao quadro síndrome febril, com hiperemia e, posteriormente, cianose de extremidades, como orelha, extremidade de membros, região inguinal e dorso. E a morte pode acontecer no primeiro ou segundo dia. Animais que têm uma forma mais branda dessa fase aguda, eles podem sobreviver e desenvolver, aí, a partir do terceiro dia, uma forma entérica ou respiratória, ou as duas. Tá? Então, eles desenvolvem um quadro de diarreia aquosa amarelada, que se confunde mesmo com a forma simplesmente enterocolítica,
com um quadro síndrome febril associada, e também a apresentação respiratória, tá, gente? Respiração superficial, tosse, dispneia, associado a índices de mortalidade aumentada, mesmo que você não consiga verificar esse quadro hemorrágico agudo, pensa em salmonela também, tá? Tem que fazer o diferencial para salmonela. E as extremidades avermelhadas já começam a sofrer áreas de necrose, ponta de orelha e de cauda algumas vezes. E já na fase crônica, né, que é animal no hospital, na baia hospital, que já está doente há alguns dias, ele entra em quadro de emaciação, refugagem, diarreia crônica. Em algumas situações até icterícia, né? Coloração amarelada aí de mucosas visíveis e até pele, que tem que ser diferenciado de circovirose, né? Circovírus pode dar um quadro como esse. Algumas imagens para ilustrar esses quadros septicêmicos. Aqui um amontoamento mostrando o quadro febril dos animais apáticos, né? Do lado direito, a gente observa o início da fase aguda, com hiperemia de extremidades, região axilar, posterior, dorso e pontas, né? Ponta de orelha, além da apatia. E do lado esquerdo inferior, essa cianose clara aqui de orelha. Baço, a necrópsia, baço aumentado de volume, congesto, ou seja, você faz as secções dele, drena grande quantidade de sangue, claro que tem que fazer diferencial para outras doenças vermelhas. Linfonodos também aumentados de volume e avermelhados, principalmente mesentéricos, mas não somente os mesentéricos. Seccionando os linfonodos, as hemorragias, as conjeções são observadas principalmente abaixo da cápsula. Pulmões, forma respiratória, gente, muito semelhante aí, ó, a intoxicação por fulmonizina ou quadros de circovirose, né? Ou seja, os pulmões não colapsados, não colabados, ainda armados, com superfície brilhante, evidenciação de septo interlobular devido ao edema intersticial marcante e algumas áreas de hemorragia subpleural. Além disso, esse aqui foi um dos primeiros casos que eu recebi aqui, e a reclamação do veterinário era de quadro respiratório, a gente observava uma certa hepatização crânio-ventral, mas o que chamava mais atenção era realmente essa hemorragia subpleural, edema intersticial marcante, observado na secção aqui em destaque, né? E os linfonodos mediastinais, né, ou bronquiais, aumentados de volume, bastante vermelhos, e a gente pôde observar, então, aqui, isolamento primário dos pulmões e dos linfonodos bronquiais de Salmonella cholera suis e uma pneumonia intersticial. Hemorragia petequial nos rins, deve ser diferenciado de circovírus, peste suína clássica. Pontos brancos no fígado, associados com essa colite que a gente já comentou anteriormente. Aqui em destaque os pontos brancos, ou seja, salmonelose dá uma hepatite multifocal. E aqui a forma enterocolítica, que também pode ser observada nos quadros septicêmicos, desde que o animal sobreviva por mais tempo. E, por fim, essa icterícia aqui que eu mencionei para vocês, decorrente da hepatite que o animal apresenta. O diagnóstico, claro, ele deve associar a clínica com as lesões macroscópicas, distribuição das lesões, se é só a forma enterocolítica ou se tem uma forma septicêmica já marcada, e a obtenção de amostras. Você pode obter amostras de animais vivos, e aí, no caso, o teste padrão ouro é o isolamento, pode até ser feito o PCR, mas o PCR tem grandes limitações, porque ele não consegue tipificar a salmonela isolada e nem fazer antibiograma. Tá? Esse isolamento ele dá uma indicação, mas sem dúvida é importante você associar doença clínica, lesão macroscópica e histológica com o isolamento do agente. E isso, o diagnóstico pós-mortem, a necrópsia, vai permitir, com visualização das lesões, aí, delgado, grosso, linfonodos, fígado. No caso de formas septicêmicas em outros órgãos, aí, dê uma atenção especial aí para pulmão, baço e linfonodos mediastinais. E já na fase entérica, não se esqueça de delgado e grosso, mas linfonodos mesentéricos e fígado. Lembrando que tem que fazer isolamento de tipificação associando com as lesões
histopatológicos. Por fim, no caso de controle, né, você tem que agir rapidamente. Os objetivos do tratamento é a redução da manifestação clínica, disseminação da infecção e prevenção de recorrência. Então, a meta, gente, é diminuir carga infectante. Você vai tratar o animal, diminuir a eliminação de bactéria nas fezes e melhorar a condição geral dos lotes, ambiência, nutrição, hidratação, para ele que fica mais resistente a suportar a carga infectante. Então, a medida é bem drástica de inoculação injetável nos animais enfermos, deslocando esses animais o mais precocemente possível para diminuir a infecção naquela baia, deslocando para a baia hospital e tratando e dando condições de tratamento. Medicar os contactantes em água, com antimicrobiano, antitérmico e anti-inflamatório para auxílio, né? A escolha do antibiograma vai basear, então, na experiência do veterinário, no histórico de sensibilidade microbiana na região, para aquela adoção imediata. Os mais frequentemente utilizados têm sido fosfomicina, norfloxacina, enrofloxacina e ceftiofur. Eu vou comentar no próximo slide a sensibilidade daquele trabalho da Jalusa, de resultados brasileiros. E obtendo amostras enviando ao laboratório, depois de 5 a 7 dias, você consegue confirmar se essa opção de antimicrobiano foi boa ou se você tem que mudar a estratégia. Imperativo isso aqui, gente, ó, redução de carga infectante, limpeza, higienização, todos dentro, todos fora, diminuindo na medida do possível origens e mistura de animais no desmame, na introdução da creche, são pontos importantíssimos, tanto para cólera sus, para septicêmica, quanto para enterocolítica. Redução de condições estressantes, vai verificar a lotação, espaço de coxo, bebedouro e todas as outras condições envolvidas. Então, isso aqui são várias as medidas para mitigar e diminuir os casos e reduzir carga infectante, né? Existe sempre a alternativa de utilização de vacinas, é uma boa alternativa, existem disponíveis no mercado brasileiro tanto vacinas vivas atenuadas comerciais, existe bacterina comercial ou autógena, todas têm a sua colocação. Eu, particularmente, acredito bastante nas vacinas vivas, por ser dose única, que pode ser ministrada em animais jovens ainda, lactantes, com duração de imunidade duradoura, né? Mas existe também a possibilidade de utilização de bacterina, que também é efetiva, principalmente nos casos de forma septicêmica. Mas para os casos enterocolíticos, a bacterina ela não tem uma ação muito boa, dado a ação intestinal, né? E a dificuldade de imunidade de mucosas através de imunidade parenteral, através de bacterinas. Comentário rápido aqui sobre o perfil de resistências observado naquele trabalho da Jalusa, né? O importante a gente mencionar aqui, 45% das cepas testadas de cólera sus, ela tinha um perfil único de resistência, então boa parte delas são resistentes a vários antimicrobianos, né? Agora, o que preocupa é que 37% já eram multiresistentes, resistentes a DOX, streptomicina, florfenicol, gentamicina e tetraciclina. Uma outra característica importante que deve ser mencionada é que a cólera sus, acho que 90%, ou próximo de 90%, dentro de um mesmo grupo clonal. Muito pouca variação das sorotipos cólera sus, que foi totalmente o contrário em relação à variante tifimúrio, que tinha uma variedade absurda. Esse é também um slide desse estudo da Jalusa, mostrando sensibilidade antimicrobiana, né? Maior resistência obtida nas tetraciclinas, doxiclina, gentamicina, streptomicina e florfenicol, esses aqui de barras vermelhas. Intermediário, a sensibilidade de 70% a 80%, ceftiofur, colistina, sulfametazol e tremetoprim. E os melhores resultados obtidos com a fosfomicina, lincomicina, associado com a streptomicina, e norfloxacina, que são esses aqui em verde. Considerações finais: tifimúrio, principalmente a variante monofásica, é endêmica no Brasil.
associado tanto a quadros entéricos quanto septicêmicos, tá? E frequentemente relatado no nosso meio. Nós temos que ficar atentos e salmonelose tem que ser sempre associado aos diferenciais aí na creche e recria, principalmente. Salmonella cólera suis voltou a ser problema a partir de 2011 no Brasil. Existiu essa reemergência do problema. Como eu já mencionei, aparentemente existe um grupo clonal majoritário de cólera suis, e esse estudo, então, da Jalusa tem um direcionamento muito bom com relação a medidas de antimicrobianos, né? Necessidade de reconhecimento e tipificação, então, não só isolar, mas sorotipar as salmonelas é importante para direcionamento, reconhecimento das cepas circulantes e direcionamento de sensibilidade antimicrobiana. Como eu já mencionei, existem cepas de salmonela multiresistentes no Brasil, infelizmente. Limpeza e higiene fundamentais para reduzir casuística. E existe a possibilidade de uso de vacinas, tanto comerciais como autógenas. E existem, acredito eu, aí vacinas em processos de aprovação no Brasil ou recentemente aprovadas, então a diversidade de drogas ou de produtos vai aumentar em relação a isso.